O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre o conflito no Oriente Médio envolvendo israelenses e palestinos. Nós vamos ter agora a participação especial do jornalista Richard Furst, que mora em Israel e faz a cobertura diária do conflito para várias emissoras de TV, rádio e jornais brasileiros. Richard, como está aí nesse momento na faixa de Gaza, onde não há energia elétrica? E como que é cobrir esse evento tão importante, tão fundamental no cenário internacional? Olá, Daniel. Olá, Paulinha. Eu estou na cidade de Gaza, justamente no ponto que foi o alvo de todos os mísseis lançados por Israel. Caminhei hoje aqui pela cidade de Gaza, pude observar os estragos causados por esses 30 dias de guerra. Há um cessar-fogo, mas a população convive como se ainda Gaza fosse atingida por mísseis, como se a qualquer momento outros mísseis, morteiros ou até mesmo as bombas vindas de Israel fossem atingir o território palestino. A situação mais grave que eu pude observar aqui em Gaza é na região de Shejaia, que é um subúrbio de Gaza, no leste da cidade de Gaza, está completamente destruída. Não é possível entender o que é rua e o que é casa e onde está a destruição, porque tudo virou pó neste lugar. Outro lugar mais impressionante também foi Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, onde prédios inteiros foram bombardeados, uma cena ainda mais impressionante, porque em Shejaia, ou em Shejaia, eu me lembrei muito dessa questão das enchentes no Brasil. Parecia como se um rio tivesse passado e levado tudo. Várias casas perderam aproximadamente 10 pessoas de uma mesma família, há casos também de 20 pessoas de uma mesma família que morreram nesse desastre nos últimos dias aqui em Israel. A população caminha para um cessar-fogo permanente ou um basta ampliado nesses conflitos, mas ainda há um medo muito grande da população. Qualquer ruído, alerta, aqui as pessoas ficam muito tensas, pensando que é uma nova bomba, um novo míssil que pode atingir a região. As pessoas estão muito tristes. Eu estive nos hospitais, a falta de esperança completamente, conversando com os refugiados, com as pessoas que perderam tudo, saíram de casa apenas com a roupa do corpo, literalmente, e adquiriram outros pertences com ajudas da ONU e de outras entidades. Conversei com jovens também que mostram completamente desesperançosos, crianças sem braços, sem pernas, devido a estes ataques. Então, Gaza vive um momento muito triste. Agora, por exemplo, a gente está aqui à noite, já passam das 9 da noite e não há eletricidade, apenas energia em alguns hotéis, como esse que eu estou, que são geradas por processadores, por geradores, e daqui a gente consegue observar a cidade israelense de Ashkelon, que é a cidade mais ao sul, completamente iluminada. Então eu fico imaginando como que é a vida aqui das pessoas no escuro, observando uma cidade israelense completamente cheia de prédios, cheias de iluminação, das ruas completamente movidas, cheias de vida. Claro que os dois lados da guerra, Israel e os palestinos, têm suas dívidas e também suas vítimas, mas é uma realidade muito cruel aqui em Gaza a gente observar que essas pessoas, esse 1,5 milhão de pessoas, vive aqui numa considerada prisão. Conversei com um brasileiro, inclusive, que ele me mencionou essa palavra de prisão. Gaza lembra muito essa questão de prisão, em que as pessoas não têm aeroporto, não podem usar o mar para sair daqui, e tem as duas fronteiras controladas pelo Egito e por Israel. A experiência aqui como jornalista brasileiro, para mim é muito especial, porque não somos tantos aqui em Israel, então a gente tem a oportunidade de falar com o olhar de um brasileiro e colocar esses detalhes como um brasileiro, como que um brasileiro observaria esses confrontos daqui, e ao mesmo tempo também levar para o lado religioso, que é tão forte no Brasil, ou levar para um lado do futebol. Por exemplo, hoje eu conversei com 2 irmãos, um completamente, ele perdeu a perna, uma parte do braço, e o outro irmão também assim muito debilitado, e acaba que a conversa vai para o lado brasileiro. Eles estavam falando que estavam jogando futebol na rua quando veio um míssil e atingiu eles e mais outros 8 amigos.
Então, assim, vai para esse lado do futebol, que eles estavam jogando futebol e a brincadeira acabou por aí. Eles vão se lembrar para sempre, ao olhar para a perna, por exemplo, ou ao olhar para as feridas no pescoço, desse dia que eles estavam jogando futebol, que gostam tanto do Brasil, e aconteceu isso. Do lado israelense, eu também tive a oportunidade de conversar com um capitão israelense, que é porta-voz do exército, que me levou ao túnel do Hamas, e é diferente, acho que a maneira que as pessoas tratam a gente como profissionais brasileiros, sabem da nossa forma de levar a vida, do nosso jeito de visão dos conflitos. E então foi curioso porque ele soube me conduzir realmente para as curiosidades que a gente teria como um jornalista brasileiro, que é de saber como são feitos esses túneis, que no Brasil alguns carcerários, algumas pessoas nas prisões, os presos fazem também esses túneis. Então ele estava explicando, né, nessa questão dos túneis, que teve uma onda de túneis uma vez no Brasil. Para mim é uma oportunidade muito cara de entender esse conflito de perto. Então hoje, finalmente, aqui em Gaza, eu pude compreender um pouco mais desse conflito. Richard, muito obrigado pela sua participação e sorte aí em Israel e que Deus te acompanhe nessa jornada. Como nós acabamos de ver, né, a destruição é total na faixa de Gaza, como que a gente lida, vocês, no caso, nós aqui no Brasil, estando diante de uma situação dessa, né, sabendo que pessoas lá estão sendo mortas, como que é lidar com uma situação dessa? Eu acho que é muito difícil, eu acho que é uma situação difícil até porque a gente não vive isso. É interessante também ver o outro lado. Eles retomam a vida de uma maneira que a gente não consegue imaginar, porque a rotina continua. Então, farmácia, loja, o que tiver lá para abrir, vai abrir em condições precárias e a vida vai continuar. E a gente no Brasil, a gente tem as nossas disputas, tem as nossas desavenças, mas a gente não vive uma situação de guerra. Então, pra gente, eu acho que é inimaginável, tá, identificar essa relação. A gente sofre muito, principalmente com a grande quantidade de mulheres e crianças que estão morrendo, que não tem nada a ver com isso. Agora é um processo político conturbado, que também pôr o dedo na ferida e falar assim, olha, é muito fácil acabar, vamos dividir a terra, vamos dividir a água, e vamos dividir tudo, e vamos resolver o problema. Né? São problemas de outras origens, muito mais complexas, muito mais difíceis da gente conceber nessa visão brasileira confortável, né? A gente tem um mundo confortável nas mãos. Bom, a gente viu na reportagem que os israelitas aqui de BH estão pedindo a queda do Hamas. Queria conversar com você sobre isso. Professor Dani, seria o Hamas, o fim do Hamas, a solução para esse conflito, na sua opinião? Eu acho que é uma primeira coisa que nós temos que esclarecer, que a Palestina não é o Hamas. Né? A Palestina é governada, hoje é um Estado, como o Vaticano é um Estado, e ela é reconhecida por mais de 130 países como um Estado independente. Então, existe um caminho trilhado pela Autoridade Nacional Palestina, que não é o Hamas, de se tornar nos próximos anos um ente estatal normal, convencional, como Israel é, como o Brasil é, etc. e tal, né? Nós temos que entender quando que nasce o Hamas, o que é o Hamas. O Hamas nasce num momento em que há uma desesperança muito grande entre os palestinos em função da ocupação israelense, que é a primeira intifada. E na primeira intifada, os palestinos se levantam contra Israel e o Hamas surge como um grupo que combate Israel. Protege. Né? E vai ser a partir daí que tem um estímulo para buscar a paz com Israel, porque Oslo, né, é o primeiro movimento real para criar esses dois estados e solucionar o problema. Ele é fruto dessa luta. E como houve uma briga pesada entre Hamas e Fatah, eles se dividiram. Então, hoje Israel tem boas relações com a Autoridade Nacional Palestina, mantém uma cooperação do ponto de vista estratégico, político, e repassa o dinheiro dos impostos recolhidos. Mas quando os dois romperam, Hamas e a Autoridade Nacional Palestina, né, Fatah, o Hamas conseguiu controlar a faixa de Gaza. Então, quem manda na faixa de Gaza é o Hamas. Essa é uma realidade. Desde 2007, né? Exatamente. Com eleição, né? Então, a partir daí, exatamente, o Hamas ganhou uma eleição e aí o mundo se colocou contra o Hamas. E aí ele falou, tudo bem, então aqui mando eu. Então, esse é um aspecto.
O que eu avalio do Hamas? O Hamas tem um grupo, um braço político importante, mas tem um braço armado importante e um braço que realmente é contestável, que é do uso do terrorismo para obtenção de ganho político. Que isso que a gente deve combater e dizer não. Assim como foi a Haganah no início da independência do Estado de Israel, o grupo judeu, assim como foi o Fatah no início da sua história política, depois abriu mão desse tipo de movimento, e assim provavelmente será o Hamas. Então, a minha opinião nós temos que lembrar de qual que é o início do problema. Eles lutam porque vivem num território ocupado. Então, eu não posso simplesmente falar, não, vamos tirar o Hamas, o problema é o Hamas. Não. O problema é não aceitação das resoluções do Conselho de Segurança que dão direito de autodeterminação aos palestinos. Agora, Israel tem direito de se defender. Tem direito de se defender? Tem direito de se Tem, defender. com certeza. Quer dizer, o que motivou não foi só os 3. É uma existência de uma série de túneis que Israel já sabia. Então, Israel, quando decide fazer a intervenção por terra, é sob o princípio da autodefesa. O que dizer, por exemplo? É um ganho tático importante, é claramente compreensível. Eu acho que o dilema e o problema é o tamanho da força utilizada para isso. Essa força é proporcional. Esse é o ponto. A minha opinião é que há um exagero. Nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, quando criticou a ofensiva israelense em fazer uso desproporcional da força no conflito, ele estava com razão, professor Dan? Na minha opinião, entre dois países amigos, não há problema de acontecer divergências. E o Brasil coloca como se colocou em vários outros momentos, onde houve um excesso em suas notas. Na mesma nota que fala para Israel ter calma e proporcionalidade, ele também acusa Hamas de utilizar de maneira randômica seus mísseis contra a população civil israelense. Então, eu acho que o problema maior aí não é o direito de Israel se defender, que tem, de destruir os túneis, que tem, mas é o tamanho da força utilizada que gerou mais de 400 crianças mortas, mais de 1.800 pessoas mortas no total, sendo que 2/3 disso são de civis. Eu acho que esse é o problema. E a senhora concorda, professora, com essa posição diplomática do Brasil? Eu não gosto da diplomacia brasileira no que tange ao Oriente Médio, porque o Brasil não é um país neutro. Só pode-se ter algum mediador quando ele é convidado, quando ele é neutro. O Brasil não é um país neutro. A proposta, inclusive, política brasileira de esquerda, ela é muito mais tendenciosa. Mas eu acho que há, sim, exageros por ambos os lados e que precisa, assim, arrumar algum interventor confiável, como o Egito está fazendo agora, para mediar os acordos e, por fim, esse conflito, que é o que a comunidade judaica defende. Mas, para finalizar, desculpe. Claro, pode falar. Qual seria, então, a solução, na opinião dos senhores? A professora Júlia falou uma coisa muito importante. O papel dos Estados Unidos nesse conflito é fundamental, só que ele não é um mediador neutro. Ele é um aliado histórico e especial de Israel. Enquanto os Estados Unidos não perceberem que é importante para a sobrevivência futura de Israel e para a sobrevivência... O próprio presidente Barack Obama disse várias vezes que é necessário a solução de 2 estados, mas para isso é necessário comprar determinados custos e aceitar esses custos. Esses custos significam, vamos tentar criar de fato um estado viável para os palestinos e criar a segurança tão necessária para Israel. A paz é o melhor caminho sempre, professora Júlia? Mas eu reforço que é importante aprender a tolerância para que a paz de fato aconteça. Sem o respeito mútuo entre os povos, ela não acontece. O Hamas não reconhece o Estado de Israel, como Israel também não tem. Tem a interlocução da Autoridade Nacional Palestina, mas há um conflito, inclusive ideológico, político, entre esses dois grupos. Então, o processo de paz, ele tem que ser construído conjuntamente. Verdade. Ele não pode ser vertical, de cima para baixo. Bom, infelizmente nós temos que encerrar o programa. Muito obrigado pela participação de vocês e voltem sempre ao Espaço PUC, porque esse assunto ele merece ser discutido, merece ser sempre falado, não é mesmo, Paula? Com certeza. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Tarde, obrigada. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. Participe do programa, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima.